Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. E na aula de hoje, finalmente chegamos ao amplificador operacional, essa maravilha da eletrônica que tem diversas aplicações. Talvez não seja uma maravilha tão grande quanto o transistor, até porque ele é composto de transistores, mas é um dispositivo muito aplicado na eletrônica, tá? Então hoje nós vamos conhecer o amplificador operacional e conhecer as principais especificações do amplificador, ok? Então esse aí é o amplificador operacional. Então digamos que ele tem três terminais principais. Primeiro, a entrada não inversora e a entrada inversora, certo? A entrada não inversora representada com um sinal de mais aqui em cima e a entrada inversora representada com um sinal de menos aqui embaixo, tá? E aqui a gente tem a saída, certo? Então, esses são os terminais principais. O amplificador operacional ainda tem uma alimentação aqui, tá? Uma alimentação simétrica, bom, que é uma alimentação externa, né? Porque ele só funciona quando está ligado. Bom, então aqui a gente liga uma tensão de alimentação nele. Aqui a entrada dos sinais que a gente deseja amplificar, tá? E aqui a saída, no caso a resposta saída amplificada. Ele não funciona apenas como um amplificador, literalmente, né? Ele consegue fazer operações matemáticas aqui, até as entradas, certo? E para isso ele precisa dessa alimentação simétrica, tá bom? Então esse amplificador operacional, também chamado de amp-op, né? Sempre que a gente fala amp-op, a gente quer dizer amplificador operacional, é um amplificador, né, diferencial de ganho muito alto, né, com uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa, tá? É comum, né, o amplificador ser utilizado na obtenção de variações de tensão, variação de amplitude, de polaridade, tá? Em osciladores, em filtros e em diversos circuitos, tá? Eletrônicos, de instrumentação e afins, certo? Esse é o esquema interno do amplificador. A gente não vai se deter nisso aqui, mas como vocês podem ver, olha só, a gente tem a entrada não inversora e a entrada inversora, e nós temos diversos, olha, transistores, diodo, capacitor, resistor interno, tá? Interno. Quando a gente for usar o amplificador operacional, vai ter só um CIzinho, mas internamente, ó, ele tá cheio desses componentes, tá? E aqui a saída. E como eu falei para vocês lá no slide anterior, olha só a alimentação. Mais VCC e menos VCC, certo? Então, vamos às especificações do amplificador operacional. Primeiro, ele tem uma alta impedância de entrada. Impedância, no caso, é uma grandeza que ela está relacionada à resistência, certo? A impedância, ela é uma grandeza complexa, sendo que a resistência é a parte real da impedância, tá? Não sei se vocês já estudaram números complexos, mas no número complexo a gente tem uma parte real e uma parte imaginária, certo? E aí a impedância, ela é uma grandeza complexa, tá? De imaginário não tem nada, mas ela é uma grandeza complexa. E a parte real da impedância é a resistência. Então por que a gente não usa resistência ao invés de impedância? Porque impedância é o termo mais completo, certo? Então o amplificador operacional tem uma alta impedância de entrada. Isso significa que qualquer tensão que for aplicada na entrada, por menor que ela seja, ela vai ser amplificada, certo? Porque ela não vai conseguir, né, interagir internamente lá com o amplificador, de modo a esse amplificador estar dissipando essa tensão. Então, como a impedância de entrada é muito alta, né, toda a tensão vai ser amplificada. É claro, a gente está falando de uma coisa ideal. É óbvio que algum pedacinho não vai ser. Mas como essa impedância é alta, realmente alta, o amplificador operacional ele vai conseguir
né, amplificar tensões muito pequenas, certo? E ela tem uma baixa impedância de saída, certo? Para que todo o sinal, certo, amplificado seja transferido para a saída, seja transferido para a carga, seja transferido para aquilo que a gente quer ligar. Então, a baixa impedância de saída vai impedir que essa tensão, esse sinal que foi amplificado, seja dissipado ali na saída dentro do amplificador, né? Então, ele precisa de uma baixa impedância de saída para que a perda seja a menor possível, certo? Além disso, ele tem um alto ganho de tensão, certo? O amplificador ele tem um alto ganho de tensão, né? Se a gente coloca uma tensão muito pequena, né, a gente tem um alto ganho. Eu já falei de aplicações dos amplificadores, né? Quando estava falando de transistores, né? A gente falou sobre amplificação musical, a gente falou sobre amplificações de sinais biométricos, né? E esse alto ganho de tensão é muito importante para isso. Agora, esse ganho de tensão ele diminui com a frequência do sinal. Se o sinal tiver uma frequência muito alta, o ganho de tensão vai diminuindo, certo? Ele tem uma alta largura de banda, certo? Essa alta largura de banda não é a banda musical que a gente acabou de falar, né? Da amplificação musical, né? Amplificação de sons. Mas essa alta largura de banda, ele está falando da banda de frequência. Significa que não importa qual seja a frequência do seu sinal, ele vai conseguir amplificar, certo? Lembrando que quanto maior a frequência, menor vai ser o ganho de tensão. E por fim, temos a tensão de offset baixíssima. Essa tensão de offset, tá? Ela é indesejada. Ela faz o que? Ela desloca o sinal, certo? Por exemplo, se a gente tem uma tensão alternada, eu falei para vocês que a média da tensão na tensão alternada é igual a zero, tá? Porque ela fica alternando lá em torno do zero, né? Hora está positiva, hora negativa. Uma tensão de offset desloca, né? Ou para cima ou para baixo esse sinal alternado, sendo que a média dele não vai mais ser zero, vai ser um pouco acima de zero. Então isso é ruim porque se o amplificador tiver uma tensão de offset alta, uma tensão de offset considerável, né, ele vai mudar a média do sinal, né? Quando você dá a entrada, o sinal de saída ele vai ter um deslocamento. Então isso é indesejado. O ideal é que essa tensão de offset fosse zero, mas a gente já falou sobre essa questão de ideal também, né? Então a especificação, no caso, a tensão de offset, né? Se a gente for olhar lá no datasheet dos amplificadores operacionais, a gente vai ver que a tensão de offset é muito baixa, certo? Mais próximo de zero possível. Bom, e além disso, o amplificador operacional ele precisa de uma alimentação simétrica, tá? A tensão máxima de saída do amp-op, do amplificador operacional, é limitada pela tensão de alimentação. Então, se a gente tem uma tensão de alimentação de 15 volts, certo? A tensão máxima de saída do amplificador operacional vai ser de 15 volts. Mas, professor, o senhor não disse que ele amplifica a tensão de entrada? Sim, ele amplifica. Então, no caso, se o sinal de entrada tiver uma tensão de pico de 1 volt, ele consegue amplificar no máximo até 15 volts. Mas, se a tensão de entrada tiver tiver uma amplitude de milivolts, né, ele consegue amplificar até 15 volts, né? Então, sei lá, mais de 1000 vezes mais, certo? Então, ele consegue amplificar bem, tem um alto ganho de tensão. Então, em geral, os amplificadores operacionais precisam ser alimentados com uma fonte simétrica. E o que seria, né, essa fonte simétrica? Ele precisa, né, de ter uma alimentação, como o mais VCC e o menos VCC, sendo que entre esses dois pontos, né, o positivo e o negativo, ele precisa de ter um ponto comum, né, que a gente chama do terra,
né, um ponto comum, que é o terra, né? Desse ponto para o positivo tem um valor mais VCC, digamos que VCC fosse 15 volts, né? Desse ponto do terra para o positivo a gente tem 15 volts, do ponto do terra para o negativo tem menos 15 volts. Isso é chamado de fonte de alimentação simétrica, certo? Então é por isso que nos nossos laboratórios lá do IFRN, a maioria das fontes, se vocês prestarem atenção, elas têm 2 canais, né? Professor, elas têm 3. Sim, elas têm 3 canais, porque um canal é aquele constante de 5 volts que a gente usa lá em eletrônica digital. Mas aqueles canais que a gente regula são só 2, né? E esses 2 canais servem justamente para isso, para quando a gente precisar de uma alimentação simétrica, certo? As duas fontes com o mesmo valor, e aí uma vai ser o positivo, outra vai ser o negativo, e as duas têm um ponto em comum, que é o terra. Quando a gente não tiver uma alimentação simétrica disponível, né, existem algumas maneiras de resolver isso aí, certo? A gente pode ter aqui uma fonte só, tá? Se a gente tiver uma fonte só, tá bom? A gente pode dividir essa tensão em mais VCC e menos VCC com 2 resistores, certo? 2 resistores iguais, eles precisam ser iguais. E aí o ponto, né, entre esses 2 resistores vai ser o ponto terra, tá? O ponto comum entre as duas fontes, tá? Aí esse resistor aqui vai ficar com a mesma tensão desse aqui, sendo que esse ponto vai ser o positivo e esse ponto vai ser o negativo. Se a gente tiver 2 fontes, se elas não forem simétricas, né, mas elas precisam ser iguais, né, a gente vai ligar o positivo de uma no negativo da outra. Essa ligação entre o positivo e o negativo vai ser o terra, tá? O positivo que sobrou vai ser o mais VCC, o negativo que sobrou vai ser o menos VCC, tá? Quando eu estava na faculdade a gente fazia a ligação assim. Hoje em dia, né, nas fontes dos nossos laboratórios lá do IF, ela tem a função de fonte simétrica. Então você aperta o botãozinho lá, ela já se torna uma fonte simétrica, tá bom? Então, resumindo, nessa aula nós conhecemos o amplificador operacional e suas principais especificações de funcionamento e alimentação, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau!